Vamos iniciar, então, um vídeo falando sobre as propriedades da potenciação. Vamos relembrar primeiro, né, sobre a potenciação. O que é a potência? Nós temos uma base que vai estar sempre elevada a um expoente, e a potência é eu fazer essa base multiplicada, né, por ela mesma a quantidade de vezes do expoente. Vamos com exemplos, né, numéricos para ficar mais fácil. Então, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, como a gente fala, é 3 vezes 3. Por quê? Porque o expoente é 2, então vamos multiplicar 3 por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Porque aqui o expoente é 3, então o 5, que é a minha base, eu tenho que multiplicar por ela mesma 3 vezes. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Nós temos alguns casos especiais, né, sobre o expoente. Então, sempre que o expoente for zero, né, e a base for um número diferente de zero, sempre a potência, ou seja, o resultado, vai ser igual a 1. Então, 2 elevado a 0, 1. Esse número gigantesco aqui, elevado a 0, 1. Uma observação importante, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, tá? Não temos um valor para isso. Por isso que aqui no enunciado está falando que a base tem que ser um número diferente de 0. Menos 2 terços elevado a 0, 1 também, tá? Outro caso muito importante é quando o expoente é 1. Nesse caso, a potência será sempre igual à base. Então, 2 elevado a 1, 2. 512.365 elevado a 1 é 512.365. 0 elevado a 1, 0. Menos 2 terços elevado a 1, menos 2 terços. Então, é simplesmente eu copiar a base. E outra coisa é sobre o sinal. Como que eu vou saber, né, se o resultado vai ser positivo ou negativo? Primeiro, se a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Então, 2 ao cubo, 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5, se nós lembrarmos da regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, por isso que a resposta é mais 25, tá? Prestem atenção que é diferente de menos 5 ao quadrado. Percebam que aqui, no primeiro exemplo, o menos 5 está todo elevado ao quadrado, incluindo o sinal. Agora, não, agora é só o 5. Então, 5 vezes 5, 25. E eu simplesmente copio o sinal do menos. Então, menos 25, tá? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, 9, positivo. Menos 3 ao cubo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é menos 27. Então, a gente tem uma regrinha para ficar sempre fácil da gente lembrar. Se a base, então, for positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se a base for negativa, primeiro, a gente vai olhar para o expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. Agora, se o expoente for ímpar, aí o resultado é negativo. Igual nós vimos aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, 2 é um número par, então ficou positivo o meu resultado. Menos 3 ao cubo, né, elevado a 3, como 3 é um número ímpar, então meu resultado ficou negativo, ok? Expoente negativo. Então, quando eu tenho aqui, ó, no meu expoente um número com menos, né, o que eu faço? Simplesmente eu inverto esse número. Então, era uma fração do tipo A sobre B, em que o A é o numerador e o B é o denominador, eu vou trocar. Quem era o numerador se torna o denominador, e quem era o denominador se torna o numerador, tá? Então, mas e aqui, ó, 2 elevado a menos 3? O 2 não tem denominador. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, quando eu inverto, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Agora, o 3 é positivo, porque eu já inverti, tá? Então, 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo, 8. Então, isso é 1/8. Agora aqui, 4 sobre 3 elevado a menos 2. Como tem um menos, a primeira coisa que eu faço é inverter. Então, vai ficar 3 quartos elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16. Tudo bem?
Agora a gente entra nas propriedades da potência. Potência de um produto, tá? Então tem uma multiplicação e o número elevado a essa potência. É simplesmente eu fazer a potência de cada um deles. Então é a elevado a m vezes b elevado a m. Olha aqui no exemplo, ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ah, eu posso fazer a multiplicação? 15 ao quadrado? Pode, é o mesmo resultado, não tem problema nenhum. Agora aqui, 2 terços vezes 5, 2 terços não, perdão, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então, vai ficar 2 vezes 5 elevado a 3, porque está todo mundo com o mesmo expoente, tudo bem? Ah, e se for expoente diferente? Aí não pode, não tem o que fazer. Mas quando o expoente é igual, a gente simplesmente faz essa multiplicação. 2 vezes 5 é 10, 10 ao cubo, 1000, tá? Potência do quociente é muito parecida com essa que nós acabamos de ver. Então, é só pegar o numerador, elevar a potência, e o denominador e elevar a potência, tá? Então, 2 quintos elevado à quarta é 2 elevado à quarta sobre 5 elevado à quarta. 20 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. É 20 sobre 2 e todo mundo elevado a 5. Por quê? Porque o expoente é o mesmo. 20 dividido por 2, 10. 10 elevado a 5, 100 mil. Ok? Produto de potência de mesma base. Esse é um que a gente normalmente costuma usar bastante. Então, quando a base é a mesma e eu tenho uma multiplicação, né, um produto, o que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Por que 8? 5 mais 3. Se a base for diferente, não tem o que fazer, tá? Mas para a gente usar essa propriedade, nós temos que ter a base igual. Aqui, ó, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a menos 3. Mesma base, mantém e somos expoentes. 7 menos 3, 4. Então, 5 elevado à quarta. Facilita muito, né? Ao invés da gente fazer 5 elevado à sétima, depois multiplicar pelo resultado de 5 elevado a menos 3, que aí daria um número bem grande, né? É mais fácil a gente simplesmente utilizar a propriedade e chegar no resultado de 5 elevado à quarta, tá? Agora, quociente, ou seja, divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, tá? Então, a elevado a m dividido por a elevado a n. Então, vou manter a base, que é o a, e subtrair os expoentes, m menos n. Igual aqui, 10 elevado a 15 sobre 10 elevado a 8. É a mesma coisa que manter a base, 10, e subtrair, 15 menos 8, que dá 7. Ah, eu posso fazer 8 menos 15? Não, não pode. Tudo bem? Por quê? Porque a subtração não é comutativa. Então, nós temos que sempre fazer o expoente do numerador menos o expoente do denominador, tá? 18 elevado a 20 sobre 18 elevado a 19. 20 menos 19, 1, tá? Que é 18. Agora, imagina se a gente não tivesse essa propriedade. Fazer 18 elevado a 20, depois 18 elevado a 19 e dividir esses números para encontrar que o resultado era 18, né? Então, essas propriedades realmente facilitam muito na hora dos cálculos. Aqui, 5 ao quadrado dividido por 5 elevado a menos 9. Então, eu mantenho a base, que é o 5, e faço 2 menos 9, ok? Por quê? Porque eu tenho que subtrair. E agora, menos com menos, nós fazemos a regra de sinal. Fica 5 elevado a 2 mais 9, 11. Uma outra propriedade é a potência de potência, que é quando eu tenho aqui o parênteses, tá? Tem que ter o parênteses. Então, um número elevado a um expoente e aí todo esse número elevado a outro expoente. É simplesmente eu multiplicar os expoentes. Então, ó, 2 ao quadrado e tudo isso elevado à quinta. Então, a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5. Multiplico os expoentes, que é 2 elevado a 10. Menos 3 ao quadrado, e isso elevado a menos 4. É a mesma coisa que menos 3 elevado a 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Ok? Então, resumindo,
ficou aqui, não ficou com uma qualidade muito boa. Se eu mantenho a base e eu tenho um produto, eu somo os expoentes. Se é um quociente, uma divisão, e tem a mesma base, subtraio os expoentes. Potência de potência, eu multiplico os expoentes, tá? E aqui, quando eu tenho um produto, eu posso, como se eu fizesse uma, vamos dizer assim, né, uma distributiva do expoente, mesma coisa para divisão. E quando eu tenho o expoente negativo, eu tenho que inverter a minha fração, ok? Vamos fazer alguns exercícios, então. Então, eu tenho aqui o primeiro exercício, classifique como verdadeiro ou falso. Então, o item A está falando que 2 elevado à sétima... Peraí que a minha letra não é muito boa nessa mesa estabilizadora. Então, 2 elevado à sétima vezes 2 ao quadrado. Mantenho a base, né, porque é um produto de mesma base, e somos expoentes. 7 mais 2, 9. Então, o primeiro é verdadeiro, tá? Que é um 9, verdadeiro. No outro, 7 elevado ao cubo e tudo isso elevado a 2. Vamos lá. Então, 7 ao cubo e tudo isso elevado a 2. Então, o que eu faço? Multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Ali está falando que é 7 à quinta, então é falso, tá? 2 elevado a 3 elevado a 2. Lembra que eu falei para vocês que para ser potência de potência nós temos que ter o parênteses? Por quê? Porque olha só, aqui nós temos que o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui é 2 elevado à nona. Então, isso é bem diferente de 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. Por quê? Porque nesse nós temos potência de potência, é só fazer 3 vezes 2, 6, tá? 2 elevado à nona é diferente de 2 elevado à sexta. Então, esse também é falso. 2 mais 5 ao quadrado. 2 mais 5 é 7, né? 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25, mais 2 ao quadrado, 4. 49 é igual a 29? Não, né? Então, isso é falso também. Por quê? Porque não existe, né, essa propriedade aqui para soma. Essa propriedade não existe, então por isso que esse item é falso. Agora, 10 ao cubo sobre 10 à quinta. Mesma base, divisão, o que eu faço com o expoente? Subtraio. 3 menos 5, menos 2. Corretíssimo, verdadeiro, tá? Vamos lá para o próximo. Então, aqui eu já trouxe algumas expressões numéricas. Então, no item A, nós temos... Lembrando que na expressão numérica, sempre nós fazemos a potência primeiro, tá? E o parênteses. Então, como a potência não está no parênteses, eu vou copiá-la aqui. Vou fazer o parênteses. 5 mais 1, 6, menos 1, 5. Mas vou copiar o restante. Agora, eu tenho uma potência, uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Eu tenho que fazer a potência primeiro. 5 ao quadrado, 25. Copio o restante. Dividido por 5 mais 4 vezes 2. Então, vamos lá. Uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Então, eu posso fazer agora a divisão e a multiplicação. 25 dividido por 5 é 5, mais 4 vezes 2, 8. 5 mais 8, para finalizar, então, 13. Então, no item A, a resposta é 13. Vamos lá para o B. Primeiro parênteses, 3 mais 1, 4 ao quadrado. Vou copiar o restante. Menos 10 elevado a zero. Agora temos que fazer a potência. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 5, menos 10 elevado a zero. Lembra qualquer número elevado a zero? 1. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Menos 1. Agora, 16 mais 10, 26. Menos 1, 25. Vamos finalizar, então, com o item C.
No item C, nós temos novamente um parênteses, então temos que realizá-lo primeiro. 4 menos 1, 3. Vamos apenas copiar o restante. 3 ao quadrado, 9, dividido por 3, mais 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 9 dividido por 3, 3, mais 3 vezes 4, 12. 12 mais 3, 15, ok? Próximo exercício, então. Próximo exercício já tem uma carinha de ser um pouco mais difícil, mas não é, tá? Então, nós temos aí, sendo A igual a 2 elevado à sétima vezes 3 à oitava vezes 7, e B igual a 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 16. O quociente, o que é o quociente? Quociente é a divisão. Então, eu tenho 2 elevado à sétima vezes 3 elevado a 8 vezes 7, dividido por B, que é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. Vamos lembrar, né? Nós temos a propriedade de quando eu tenho a mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, quando eu tenho aqui essa base 2, eu posso subtrair os expoentes. Vai ficar 7 menos 5 vezes base 3, subtrair os expoentes, 8 menos 6. E o 7, como não tem ninguém no denominador, eu só vou copiá-lo. Então, vai ficar 2 elevado a 7 menos 5, 2. Vezes 3 elevado a 8 menos 6, 2. Vezes 7. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3 ao quadrado, 9. Vezes 7. Ok? 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7, 252. Ok? Então, seria a alternativa A. Alternativa A. Vamos lá, para o exercício 2 agora. Um número é expresso por 2 elevado à sexta. Eu prefiro usar a divisão aqui, tá? Como fração, mas você pode ficar à vontade. Mais 2 ao quadrado. Outra forma de expressar esse número é, vamos utilizar então a propriedade da potenciação, né? Aqui eu tenho uma divisão de mesma base, que eu faço, mantenho a base e subtraio o expoente. 6 menos 4. Vou deixar isso entre parênteses. Mais 2 ao quadrado. 6 menos 4 é 2. Então, ficou 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Que aí, 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4, que dá 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, ok? Que é, então, alternativa A, novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de mandar nos comentários. Vamos lá, então, para o próximo. Então, aqui eu tenho que, sendo x igual a 2 ao quadrado elevado a 3, y e o z, eu quero saber o valor de x vezes y vezes z. Então, tá. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer essa multiplicação, vezes o y, vezes o z. Então, tá. Que, como eu tenho uma potência de potência no primeiro, é só eu multiplicar os expoentes. No segundo, não é uma potência de potência, então vai ficar 2 elevado a 2 ao cubo, 8. 2 aqui no terceiro, elevado a 3 ao quadrado, 9. Então, ficou 2 vezes 3, 6. 2 elevado à sexta, vezes 2 elevado à oitava, vezes 2 elevado a 9. Ok? Então, agora é só eu somar 6 mais 8 mais 9. Okay. Então, nós temos que 6 mais 8, 14, mais 9, 23. Então, 2 elevado a 23. Tudo bem? Agora o exercício 2. Qual é o valor de y? Esses exercícios são aqueles que meus alunos falam que assustam, mas dá tudo certo no final.
Vamos lá. Então, y é igual, eu posso até esquecer esse y se eu quiser, tá? Menos 5 ao quadrado. Vamos lá, menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5, 25. Ah, é menos 25? Não, lembre o que nós comentamos. Se está negativo e o expoente é par, fica positivo, tá? Menos 4 ao quadrado, 16. Mais qualquer número elevado a zero, 1. Sobre 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 terço ao quadrado. Tudo bem? Lembram? Vamos fazer aqui, ó, 3 elevado a menos 2. É a mesma coisa que 3 sobre 1. Eu vou inverter, então 1 terço. E o expoente agora fica positivo, tá? Mais 1. Então, ficou 25 menos 15 sobre 1 terço ao quadrado, 1 nono, mais 1. 25 menos 15, 10, sobre, aqui, né, fazemos o MMC. Se você não sabe, nós temos também uma aula sobre adição e subtração de frações. O MC entre 9 e 1 é 9. 9 dividido por 9, 1, vezes 1, 1. Mais 9 dividido por 1, 9, vezes 1, 9. Então, ficou 10 sobre 10 nonos. Divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, seria 90 décimos ou 9. Tudo bem? Então, exercício 2, resposta é 9. Vamos lá para o terceiro exercício. Esse também é outro que aparentemente assusta, mas vamos com calma. Primeiro, vamos resolver o parênteses, tá? Então, vou copiar todo o restante. Vamos lá. 5 ao cubo menos. Aqui no parênteses, eu tenho menos 11 elevado a menos 1. Menos 11. Vezes raiz de 5 elevado a zero, qualquer número elevado a zero, 1. Fecho parênteses. Menos 2 ao cubo, colchetes, um outro parênteses. Nesse parênteses, 4 ao quadrado, 16, menos 1 quarto elevado a menos 1, eu vou inverter, então vai ficar 4 sobre 1, ok? Você pode até deixar o elevado a 1 aqui, sem problema nenhum. Vamos lá. Continuando, no parênteses, 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125, menos com menos, mais. 11 vezes 1, 11. Menos, copia o restante. Menos 2 ao cubo. Agora, aqui no parênteses, 16 menos 4. Por quê? 4 elevado a 1 é 4. Elevado a menos 2. Então, nesse primeiro parênteses, 125 mais 11, 136. Menos 2 ao cubo, 2 ao cubo é 8. E o menos elevado a expoente ímpar, continua menos. Vezes 16 menos 4, 12. Então, 12 elevado a menos 2. Então, nós temos 136 menos com menos mais 8, vezes 12 elevado a menos 2. Vou inverter, pois o meu expoente é negativo. E agora que eu já inverti, ele fica positivo. Então, 136 mais 8, 144. Vezes 1 ao quadrado sobre 12 ao quadrado. Vou continuar aqui. Então, 144 vezes 1 ao quadrado, 1. 12 ao quadrado, 144. Então, vai ficar 144 vezes 1, 144. Dividido por 144, 1. Então, essa conta gigantesca aí, que o resultado é 1.
ok? Vamos lá para o próximo. Esse primeiro exercício eu gosto bastante dele. Uma potência de base 4, então a base é 4, é igual a 256. Eu quero saber o expoente, eu quero saber que número que está aqui, tá? Vou colocar um x, mas você não precisa colocar não, tá bem? Quero saber que número que é esse. Então, vamos lá. Para eu descobrir, eu tenho que fazer as divisões. Então, vou fazer 256 dividido por 4, ok? 256 dividido por 4, eu posso dividir o 25, né? Que aí vai dar 24. 24 dividido por 4 é 6. Então, coloco 6, subtraio 24. Sobra 1, 16. 16 dividido por 4, 4. Ótimo. Agora eu vou dividir mais uma vez. Eu vou dividindo até chegar no 1, tá? 64 dividido por 4. O 4 cabe uma vez aqui no 6. Sobra 2, 24, que é 6. Vou dividir mais uma vez. 16 dividido por 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Finalmente. Então, a gente sempre para quando o quociente der 1, ok? Então, tá. Quantas vezes eu tive que multiplicar por 4? 1, 2, 3, 4. Então, o que isso significa? Multiplicar não, né? Dividir. O que isso significa? Deixa eu melhorar aqui a minha seta. Que 4 elevado à quarta é igual a 256, tá bem? Se você quiser, faz a multiplicação. 4 vezes 4, 16, que foi o que nós tivemos aqui. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256, ok? Então, 4 elevado à quarta é igual à potência 256. Vamos lá agora para o exercício 2, que está falando que, em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação de fatores iguais, que é a minha base. Usando a propriedade da potência, né, as propriedades, qual das potências a seguir é maior? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar todo mundo com a mesma base. Então, 3 elevado a 45, 3 já é primo, então tá ok. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, no lugar ali do item B, no lugar do 9, vou colocar 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado elevado a 21, ok? O que eu faço com potência de potência? Vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 21. 2 vezes 21 dá 42, ok? Então, 9 elevado a 21 é igual a 3 elevado a 42. Ótimo. Então, eu já sei que 9 elevado a 21 não é maior, né? Porque 3 elevado a 45 já marca ele. Vamos para o 243. 243, eu posso imaginar que é uma potência de 3, mas se nós não sabemos, vamos dividindo por 3. 243 por 3, eu posso dividir o 24 por 3, que dá 8. Menos 24, sobra o 3, que é 1. Agora, o 81 eu posso dividir por 3, que dá o 3 cabe 2 vezes. 21, 7. Então, dá 27. 27 eu posso dividir por 3, que dá 9. E o 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. E, finalmente, o 3 eu posso dividir por 3, que dá 1. Ok? Então, vamos verificar quantas vezes eu dividi. Eu dividi 1, 2, 3, 4, 5. Então,
243 é igual a 3 elevado à quinta, tá? Então, se eu tenho 243 elevado a 8, a oitava, então eu vou ter 3 elevado a 5, que é 243 elevado à oitava. Então, isso é 3 elevado a 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Então, 3 elevado a 40. Novamente, a gente continua com 3 elevado a 45 como nosso maior expoente. Vamos ver o último, né, item D. Vamos lá para o item D. No item D, nós temos 81. Vamos aproveitar aqui essa divisão já? 81 dividido por 3, né? 81 dividido por 3 divide 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então, ali no lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado à quarta. Então, ao invés de ficar 81 elevado a 12, vai ficar 3 elevado à quarta elevado a 12. Ok? Então, 3, 4 vezes 12, 3 elevado a 48. Então, qual desses é maior? Basta, como a base é a mesma, olha, vejam que a base é a mesma, 3, 3, 3 e 3, basta olhar os expoentes. Qual expoente é maior? 45, 42, 40 ou 48? 48. Então, 81 elevado a 12 é a maior das potências, ok? Então, alternativa D. Por fim, eu trouxe alguns exercícios aqui de simplificar as expressões de uma única potência. Então, vamos lá. Primeiro nós temos 2 ao cubo, vezes 4 ao quadrado, vezes 16, tudo isso elevado a menos 1, vezes 32. O que é simplificar? Primeiro, eu vou tentar deixar todo mundo numa potência só. 2, já é 2, ok? 2 elevado a 1, né? 4 é 2 ao quadrado. 16 é 2 elevado à quarta. Se você não sabe, você faz aquele esqueminha que nós estávamos fazendo. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quantas vezes eu tive que dividir por 2? 1, 2, 3, 4. Por isso, 2 à quarta. Ok? E 32? 32 é 2 elevado à quinta. Então, agora nós vamos simplesmente substituir esses valores. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, vezes, no lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. E isso estava ao quadrado. Vezes 16, 2 à quarta. Temos um parênteses, elevado a menos 1, vezes 2 à quinta. Por que a gente simplificou? Para poder utilizar a propriedade da potenciação. Então, o que é isso aqui? 2 ao cubo, vezes 2 à quarta, vezes 2 à quarta, vezes menos 1. Vezes menos 1 não, né? Elevado a menos 1. Por que 2 à quarta? Vamos lembrar, eu tenho que fazer a multiplicação aqui dos expoentes, tá? Então, agora eu tenho produto de mesma base aqui dentro do meu parênteses, eu vou somar todo mundo. 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Então, 2 elevado a 11, elevado a menos 1, vezes 2 à quinta. Tenho potência de potência, 11 vezes menos 1, menos 11, vezes 2 à quinta. Produto de mesma base, eu vou somar os expoentes. Menos 11 mais 5, eu devo 11, né? E eu vou pagar 5, eu vou ficar devendo ainda 6, então menos 6, ok? Agora o 2. Deixa eu separar aqui para a gente não fazer confusão. O 2. 3 ao quadrado, 3, né? 3 elevado a 1. 9. 9 é 3 ao quadrado. 27. 27 é 3 ao cubo. Ok? Vamos lá, mesmo esquema. Mudar aqui de cor.
Então, nós temos 3 ao quadrado, dividido por 9 ao quadrado, então é 3 ao quadrado, vezes 27, que é 3 ao cubo, elevado a menos 3, ok? Então, para quem não entendeu, o que eu estou fazendo aqui? No lugar do 9, eu estou escrevendo 3 ao quadrado, porque o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. No lugar do 27, do número 27, eu estou escrevendo 3 ao cubo, 3 elevado a 3, ok? E depois nós temos elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 14, ok? Então, dentro aí do parênteses, 3 ao quadrado dividido potência de potência, multiplica os expoentes. 3 à quarta vezes, de novo, potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes menos 3, menos 9. Todo mundo ao quadrado. Vezes 3 elevado a 14. Dentro do parênteses, né, tenho aqui uma divisão. Então, o que eu faço com a divisão? Eu mantenho a base, divisão de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 2 menos 4, ok? Vezes 3 elevado a menos 9 elevado a 2 vezes 3 elevado a 14. 2 menos 4 dá menos 2, vezes 3 elevado a menos 9 ao quadrado, vezes 3 elevado a 14. Agora, produto de mesma base, eu somo os expoentes. Menos 2 mais menos 9 é menos 2 menos 9, que é menos 11. Menos 11 ao quadrado, vezes 3 elevado a 14. Potência de potência, multiplica, menos 11 vezes 2, menos 22, vezes 3 elevado a 14. Produto de mesma base, soma menos 22 mais 14. Então, eu tenho menos 22 mais 14. Eu devo 22 e vou pagar só 14. Eu vou continuar devendo, vou dever 8. Então, 3 elevado a menos 8, ok? Esse foi o exercício 2. Vamos agora para o exercício 3. Deixa eu ver se eu consigo fazê-lo nesse espacinho aqui. Vamos lá para o 3. 3 é esse aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, tá? Ou, para eu não fazer essa conta, vou tentar deixar todo mundo aí como potência de 2. Então, 16. 16 é 2 elevado à quarta. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Já fizemos, né, isso ali no primeiro. Então, ok. 16 ao quadrado, então vai ficar 2 à quarta ao quadrado, dividido por 2 ao cubo, vezes 2 elevado a menos 3, sobre 2 elevado a 5. Vamos fazer, então, ali a potência de potência. 2 elevado a quarta elevado a 2. Então, é 2 elevado a 4 vezes 2, 8. Dividido por 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a menos 3, dividido por 2 elevado a 5. Divisão de mesma base, mantenho a base e subtraio o expoente. 8 menos 3. Vezes 2 elevado a menos 3, dividido por 2 à quinta. O mais chatinho é ficar copiando, né, gente? Vamos lá. Continuar aqui embaixo. 8 menos 3, 5. Então, 2 à quinta, vezes 2 elevado a menos 3, dividido por 2 à quinta. Produto de mesma base, somos expoentes. 2 à quinta mais menos 3, dividido por 2 à quinta. 5 menos 3, 2. Então, 2 ao quadrado, dividido por 2 à quinta. Mesma base, subtrai os expoentes. 2 ao quadrado, né? Menos 5. Então, 2 menos 5, menos 3. Ok? Então, a resposta aí deu 2 elevado a menos 3. Peraí que não ficou muito bom, né? Passei justamente em cima da resposta. Então, 2 elevado
a menos 3. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, vamos só relembrar as propriedades, tá? Então, quando eu tenho produto de mesma base, o que eu vou fazer? Somar os expoentes. Uma divisão quociente de mesma base, eu vou subtrair, mantém a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, não esquece que tem que ter o parênteses, hein? Eu vou multiplicar os expoentes. E esses são os que a gente mais utiliza, né? E se eu tiver um expoente negativo, o que eu faço? Primeiro eu inverto a minha fração e deixo o expoente positivo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. E bom estudo a todos. Até a próxima aula.